Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a glória do Senhor esteja sobre nossas vidas, né? Que a glória de Deus esteja sempre conosco, né? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para isso, precisamos estar atentos, buscando na palavra. Precisamos sempre nos ater de que o nosso Senhor, nosso Deus, Ele é bondoso e amoroso o tempo todo nas nossas vidas. Então fiquem atentos. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga e hoje eu vim dar continuidade do livro do estudo que estamos fazendo, né? Sobre o livro de Apocalipse, né? Aquilo que João já vem contando para a gente, vem relatando de tudo que aconteceu há alguns séculos aí atrás. Então nós vamos dar continuidade aqui, tá certo? João veio falando das cartas, já falamos sobre as 7 cartas, né, que João escreveu, que foi escrita às igrejas, dos selos, né, falamos dos cavalos, né, da abertura dos selos, onde ali foi dito sobre cada cavalo significava uma coisa, né, o cavalo preto simbolizava a fome, o vermelho ele representava a morte, e assim nós fomos então conhecendo quanto a abertura dos selos. E só que o nosso Deus, nosso Senhor, naquela época também, ele selou, ele Deus, como é que eu vou dizer? Ele escolheu alguns de seus filhos, né? E então houve, como é que eu vou dizer? Ele selou algumas pessoas, aqueles que eram realmente fiéis e servos dele da época. E nos nossos dias o Senhor também escolhe alguns, né, para os seus propósitos, para que cada um continue desempenhando sua função dentro daquilo que ele quer para cada um de nós, né? E aí ele escolhe aqueles que vão, então, continuar com o evangelho, levando a palavra, falando dele, né? Explicando, mostrando, né? Tudo quanto se deve fazer, porque o nosso Senhor, ele é um pai, né? Ele é nosso pai, né? Além do nosso pai físico que temos na terra, ele é o pai celestial e ele cuida dos seus filhos. Então ele vai disciplinando cada um e coloca pessoas para dar orientações, né? Para que vá mostrando o caminho que se deve seguir na direção dele, né? De fazer aquilo que é justo, de fazer aquilo que é certo, né? Para que essa pessoa não venha a sofrer consequências. Então, é necessário a gente conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. Nós temos aí um Deus bondoso, um Deus amoroso, que tudo faz pela gente. Vocês lembram que os judeus, eles conhecem a forma certa de orar. E nós também precisamos aprender a forma certa de orar. Israel era uma era não, é uma nação rica, localizada, era, né, uma nação rica e localizada lá na cidade de Jerusalém. E este foi o local lá onde grandes profetas, então eles profetizaram, né, coisas que iriam acontecer. E aí foram ditas, acontecendo muitas coisas que eu vou falar com vocês aqui, que houve aqui nesse capítulo de número 7 do livro de Apocalipse, tá certo? Você está pronto, já está pronta para receber a palavra, para tomar conhecimento, para entender o que o João, né, o discípulo João, veio nos contar aqui através de suas escritas, né? Porque é necessário que a gente venha obter conhecimento, entender tudo quanto aconteceu, né? Se fala ainda de grande tremor na terra, se fala de muitas coisas que o livro de Apocalipse vem nos mostrar, né? É um livro muito, assim, importante. Toda a escritura bíblica, né? Ela é
importante que a gente venha ter conhecimento, porque cada vez que a gente tem conhecimento, que a gente aprende um pouco mais do Senhor, nós nos conectamos mais com Ele, né? Nós ficamos mais próximo dEle porque aprendemos mais dEle e buscamos estar na sua presença. Deus, Ele ouve a gente em tudo. Ele ouve a gente em tudo que nós fazemos. Ele observa cada um de nós, sabe de todas as coisas que estamos fazendo, porque Ele é onisciente, né? Então Ele sabe de tudo. Ele tem, o Senhor Jesus, Ele é nosso Deus. Na época, Ele teve vários nomes, né? Tem vários nomes, tem Elohim, Jeová, Jireh, né? O nosso Deus tem vários nomes, e aí depois eu venho falando sobre isso aqui com vocês, tá bom? Porque somente a gente buscando mesmo na palavra que nós vamos entender melhor quanto a isso, tá certo? Nós precisamos buscar cada vez mais no Senhor, tá bom? Eu vou tô tirando esse caderno aqui, porque esse caderno aqui é de outra coisa minha, de estudos, né? E eu tenho o caderno que eu faço o resumo, que eu sempre falo para vocês daquilo que eu leio, né? Daquilo que eu leio, eu trago um resumo aqui, eu sempre faço um resumo do resumo para poder transmitir da melhor forma possível para vocês, de modo que leva mais clareza, né? Para vocês entenderem melhor o que se está falando, né? Sobre a Bíblia, tá bom? Então, nós vamos falar do capítulo de número 7. Você está pronto? Está pronta? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga. Você que está aí, nova, que está chegando, seja muito bem-vindo. Procure buscar na verdade do Senhor, porque quando nós conhecemos a verdade, o Senhor sempre tem coisas boas para a gente. Nos liberta, nos livra, nos guarda, nos protege, né? Ele cuida de seus filhos, tá certo? Vamos lá então? Não esqueça de convidar alguém, convida uma pessoa para estar nessa sala com a gente, tá bom? Para tomar conhecimento da verdade e também de transbordar. Você compartilhe com alguém, leve a palavra amiga para alguém, para que todos possam ter o conhecimento e buscar na sua salvação. Que a salvação, como vocês sabem, a salvação é individual. Então, cada um buscando na sua salvação chegará ao grande galardão, né, que o Senhor, nosso Deus, tem para cada um de nós. Tá certo? Estão prontos então? Vamos lá, eu vou começar a ler os versículos. Esse capítulo é bem extenso, né? Vai até o versículo 17, né? Ou pelo menos é o que está aqui na Bíblia, mas tem muito mais coisas a ser dita, mas a gente vai resumindo, né? De forma que dê para todos entender, tá bom? Então, vamos lá? Vamos entender aqui. Então, versículo de número 1, se você está com sua Bíblia, abre ela e me acompanha, por favor. Se não tiver, não tem problema, mas preste atenção, fique focado aqui, tá bom? Não se desvie para ouvir o que o outro está falando, nem o que o outro está falando, nem olhares, nem nada. Preste atenção no que se diz aqui. E diz assim no versículo de número 1: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Já deu para entender aqui, né? Os 4 anjos aqui estavam impedidos, né? Eles estavam impedidos de fazer qualquer coisa que houvesse dano na terra. E vi outro anjo subir do lado do sol, nascente, e que tinha selo de Deus, tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz os 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Olha, preste atenção aqui. Até que hajamos selados
nas suas testas o selo do nosso Deus. E ouvi o número dos selados. Não, desculpa. E houve o número dos selados. E eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados. Da tribo de Rubem, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Azer, 12 mil selados. Da tribo de Naphtali, 12 mil selados. Da tribo de Manassés, 12 mil selados. Da tribo de Simeão, 12 mil selados. Da tribo de Levi, 12 mil selados. Da tribo de Isacar, 12 mil selados. Da tribo de Zebulum, 12 mil selados. E da tribo de José, 12 mil selados. Da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Depois dessas coisas, olhei e aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Então eles estavam saudando ao Senhor. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará os seus olhos de todas as lágrimas. Meu Deus. Aqui eu vou falar aqui para vocês sobre o que está na Bíblia, a explicação, que fala-se sobre o grande tremor da terra. Aqui ele está mencionando que não pode ser comparado aos inúmeros tremores dos quais temos conhecido. Esse evento deverá ser algo de proporções intercontinentais e, afinal, um simples abalo sísmico não é suficiente para remover montes e ilhas do seu lugar. Outros juízes catastróficos da parte de Deus são apresentados em forma de fenômenos cósmicos, envolvendo o Sol, a Lua, as estrelas e os demais corpos celestiais. Diante disso, o pavor tomará conta de todos, inclusive dos grandes e poderosos deste mundo, que desejarão a morte. Durante algum tempo nas suas vidas, tais homens se sentiram seguros e protegidos pelas suas riquezas, por isso desprezaram a salvação. Mas agora aparecem aqui desesperados, procurando abrigo nas cavernas e nas montanhas para não encarar o justo juiz de toda a terra. Porém, nenhum deles escapará da ira do Cordeiro de Deus contra todo o pecado. Bem forte, deu para entender aqui, né? Aqui ele está relatando, aqui João a pessoa que escreveu, né? As palavras de João descritas aqui, está relatando
tudo quanto aconteceria, né? Que mesmo os poderosos, eles sofreriam as suas consequências, né? Que nenhum deles escapariam da ira de Deus. Então, entenda aqui, vamos entender aqui sobre esses selos. Quando ele fala que depois dessas coisas, ele fala no versículo de número 1, ele fala assim: depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ele está falando na abertura, logo aqui na abertura, né, desses 6 primeiros selos, ele vem falando, né? Lembra dos selos que foram abertos? Então, aqui no caso, ele está falando da abertura dos 6 primeiros selos, que viu-se grande destruição e muitos flagelos contra a terra. Foi visto essas coisas todas, né? Mas a partir do 7º selo, as trombetas do juízo serão tocadas para anunciar castigos muito mais severos do que os que haviam ocorrido até então. Muitos estudiosos do livro do Apocalipse, têm considerado este capítulo como uma pausa entre o 6º e o 7º selo. Nesse intervalo, Deus mostrará o seu cuidado para com aqueles que, no meio às aflições de grande tribulação, se arrependerão dos seus pecados e o buscarão. Então aqui também ele está dando um relato, mostrando, quando está se falando sobre depois destas coisas, depois de tudo quanto houvesse, né, na grande tribulação, né? Então os selos, ele vem falando que todos buscariam, né, teriam mais temor e buscariam a Deus. Aí ele vai falando no versículo 2 e 3, ele fala sobre o selo de Deus vivo, não é mesmo? Que eu li aqui. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, está escrito, né? Então ele disse assim: para que os que vão se converter durante a grande tribulação e muitos outros, e é muito diferente do selo do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando? Enquanto o selo que essas pessoas receberão será uma marca, né? Será uma marca na testa para que não sejam atingidos pelo mal. O selo que os seguidores do Senhor Jesus possuem é o batismo hoje em dia, né? O batismo com o Espírito Santo, o qual é o penhor, ou seja, é a garantia da salvação. Garantia da sua salvação, da nossa salvação. E aí foi falado que houve 144 mil selados de cada tribo, né? Acredita-se que esse grupo especial de judeus da época, né, seja apenas uns remanescentes de todo o povo de Israel. Conta-se, né? Então, o restante de Israel, que aguarda a vinda do Messias, terá a chance de se converter na volta de Jesus Cristo. Está escrito, estou lendo para vocês, depois eu venho falar com minhas palavras o que se foi entendido. Então, ele vem falando da grande multidão, né, que são os mártires que vieram da grande tribulação, os quais, por não negarem a fé no Senhor Jesus, pagarão com a sua própria vida. Então, todos aqueles que não negam a Cristo pagarão com a sua própria vida. Depois ele vem falando da grande tribulação, no versículo 14 e 17, que diz assim, no versículo 14 diz: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. E aí lá no versículo 17 diz, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Então, será um período em que o mundo sofrerá os juízos de Deus por ter rejeitado o sacrifício do seu Filho na cruz. Muitos rejeitam, não é mesmo? E aqueles que não fizeram parte, não fizerem parte do arrebatamento da igreja, sofrerão a ira de Satanás, que virá com toda a sua fúria
e com todo o seu ódio contra a humanidade. Prestem atenção. Então serão dias de trevas em que o anticristo governará o mundo com muita impiedade e violência. Não, eles não serão piedosos, eles agirão com muita violência, atingirão muitos e haverá muito sofrimento. Então, aqui está se falando, é claro que por muitos por assumirem a sua fé, perderão a vida, né? Muitos de nós, ao assumirmos a nossa fé, nós poderemos perder a vida, mas nós chegaremos diante do trono do Altíssimo, né? Onde nós seremos protegidos e consolados pelo Espírito Santo. Você consegue entender isso? E nunca mais, aqui diz assim, nunca mais terão sede ou fome, nem sentirão mais tristeza, dor e sofrimento, pois o próprio Senhor Jesus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Deus, então, enxugará as lágrimas de muitos, né? Vamos aqui, eu vou falar com vocês sobre o resumo que eu fiz, para ficar de forma bem mais clara para vocês, tá certo? Mas dentro do que está escrito. Então, esse capítulo do número 7 do livro de Apocalipse, é onde João viu os anjos. Esse capítulo nos mostra os 4 anjos que estavam impedidos de causar qualquer dano à terra. Ou seja, eles eram impelidos de agirem, né? Eles tinham que seguir a ordem, né? E os selos de Deus aos escolhidos representa a proteção e o cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus para com aqueles que seriam selados na testa, pois estes pertencem a Deus, né? E estes estavam garantindo a salvação, porque aquele que recebesse o selo estava garantido, né? Ele estaria garantido de que ele seria salvo e teria a plenitude de Deus, né? Porque teria suas vidas protegidas e ficariam mais felizes, teriam a felicidade de Deus com eles. Você entende? Então, João viu esses 4 anjos e ele viu também uma multidão de pessoas que estavam vindo de todos os lugares. Então, eram nações, eram tribos e que estavam vindo de todos os lugares, eram pessoas de todos os lugares, que era incontáveis o número de pessoas que estavam vindo. Eram povos de diferentes línguas que vinham de todos os lugares. Você entende? E todos estavam vestidos de branco, as suas vestes eram brancas. Vocês viram que eu li ali, todos estavam vestidos de branco. Estes, os quais João viu, haviam passado pela grande tribulação e foram purificados, porque eles se arrependeram de seus erros. Eles estavam limpos das impurezas das impurezas dos seus pecados e até na sua forma física, né? Eles estavam limpos na sua forma física, na sua moral e espiritualmente, porque eles haviam se arrependido, tinham se redimido a Deus. Então, espiritualmente e até religiosamente, porque dá para você entender aqui quando se fala que João viu todo aquele povo caminhando, né? Vinham de todas as direções e eram milhares, é impossível contar a quantidade de pessoas que vinham e todos vestidos de brancos. Esses que estavam vestidos de brancos eram os remidos, aqueles que tinham se arrependido dos seus erros, seus pecados, né? Eles estavam limpos, eles tinham limpado as suas vestes, ou seja, fisicamente estavam limpos, espiritualmente estavam limpos, moralmente estavam limpos, né? E religiosamente, eles não viam carregando religião nem nada, eles sabiam que tinha ali um único Deus, o Cordeiro, a ser adorado, né? Então eles foram libertos dos pecados, das más influências, de pessoas negativas, né? Das energias negativas que estavam
na vida deles, eles foram libertos. Então, o que que nós entendemos aqui? Eu entendo que quando nós buscamos estar com Deus, carregamos com nós a paz. Carregamos a paz porque estamos em Cristo Jesus. Jesus é paz, Ele é amor, é harmonia, né? Ele é justo em tudo. Então, nós vimos aqui que entendemos que muitos se arrependerão e muitos já estão arrependidos e remidos ao Senhor, né? E buscam estar na presença, já estão lavados, né, espiritualmente, tanto moral quanto espiritualmente, quanto na sua forma física de ser, no seu modo de agir com outros. São pessoas que mudaram, né? E são pessoas que, naquela época, muitos mudaram seu comportamento, seu modo de agir, né? E tudo mais, procuraram ser pessoas mais dóceis e procuraram seguir dentro da moralidade. Porque naquela época havia muitas imoralidades, muitas coisas que não condiziam com a palavra de Deus, né? As pessoas não tinham pudor, né? Então, muitos se arrependeram. Hoje em dia, nos nossos dias, eu entendo isso, que se nós buscarmos estar com Deus, nós também seremos limpos das impurezas, estaremos limpos das impurezas, porque nós teremos a paz, porque nós temos essa conexão que nos leva à paz interior. A conexão com Deus nos leva à paz interior. Então, João, ele viu, né, visto por João, que todos estavam em graça, na graça de Deus, né? João viu, né, na visão dele, ele viu que todos estavam, aquela multidão que vinha de todos os lugares, eles estavam na graça de Deus, porque eles estavam limpos, né? Eles tinham deixado para trás toda a impureza, né? Então eles foram limpos na sua forma física, na sua forma moral, na sua forma espiritual e até mesmo na sua forma de religiosidade, né? Então, deu para você entender aí, todo aquele povo que vinha de todos os lugares eram povos que haviam se humilhado ao Senhor e buscaram o perdão de Deus, né? E o Senhor, nosso Deus, na época os perdoou. Em resumo, então, o que eu estou querendo dizer aqui? Todos estavam na graça. Então, busque restaurar a sua pureza. Busque restaurar a sua pureza e a sua integridade para estar diante do Pai sempre, né? Busque restaurar isso. Não viva de modo errado, né? Procure ser uma pessoa justa. Procure carregar a pureza mesmo, pureza de alma, pureza de coração, busque estar limpo, se limpar de coisas erradas, não participar de coisas erradas, não ouvir pessoas que podem te influenciar a você fazer coisas que não é bom aos olhos de Deus, né? As influências negativas te levam para o abismo. Toda influência negativa vai te levar para um abismo de sofrimento, de dores, de angústias, né? Pessoas sofrem de depressão, pessoas acabam ficando doentes, pessoas não se respeitam, né? As pessoas se tornam pessoas invejosas, pessoas que gostam de falar mal dos outros, fofoqueirinhas, né? Pessoas que fazem fofocas, tudo isso não é agradável aos olhos de Deus. Precisamos limpar as nossas vestes, limpando as nossas vestes, tirando todas essas coisas desagradáveis do nosso ser, né? Limpando das impurezas, para que a gente seja purificado. Então, quando nós nos purificamos, buscando estar limpos, né, das impurezas, nós estamos nos limpando fisicamente, nos limpando moralmente, porque somos pessoas de moral, pessoas que não são pessoas dissolutas, que andam
fazendo coisas que não convêm aos olhos de Deus, né? São pessoas de moral e pessoas que têm um espírito leve, carrega consigo a paz de Deus. O seu espírito, a sua alma tá leve. Você tá com a consciência tranquila. Desculpa, tá? Vocês estão com a consciência tranquila. Então, busque restaurar a sua pureza e a sua integridade, tá certo? Amanhã eu volto com vocês falando do capítulo 8. Vamos dar continuidade sobre essa abertura dos selos, esses que foram selados, tá bom? E aí a gente vai falar aí, podemos falar do sétimo selo, né? Que até agora eu não cheguei no sétimo selo, mas eu vou chegar ao sétimo selo contando para vocês tudo quanto o anjo do Senhor fazia diante daquilo que foi ordenado por Deus, né? O anjo, ele então vai fazendo conforme as ordenanças, né? Do nosso Deus, que é governante sobre toda a terra. Nosso Deus é governante sobre toda a terra. Então, um homem ou uma mulher de Deus santa, ela se esforça para evitar pecar. Um homem ou uma mulher de Deus, ou um jovem, né? Se esforça, porque jovem já tem entendimento. Então, ele se esforça para evitar pecar e procura guardar os mandamentos de Deus, procura conhecer mais de Deus. Quando nós conhecemos mais de Deus, mais conectados nós ficamos com Ele. Então, eu desejo que vocês tenham essa vontade de estar cada vez mais conectado com Deus. O homem santo, ele busca a bondade fraternal, ele busca estar em caridade, ele busca estar com Deus. Quando eu falo homem santo, eu estou me referindo de um modo geral, homem e mulher. Ele busca estar em santidade, né? Evita erros, evita pecados, né? Então, esses são as pessoas que se santificam, né? As pessoas que querem se santificar, elas evitam errar e procuram conhecer mais de Deus, tá bom? Então, buscar limpar o seu coração, busque limpar mais o seu coração e busque ter temor a esse Deus. Se humilhe, né? Se humilhe para Ele, seja mais humilde de coração para a santidade, para que você tenha uma santidade de vida e uma conduta correta, né? Para que você tenha uma conduta correta. E aí você pode seguir os passos para se ter uma santidade. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, né? Nós estamos nos santificando. Nós podemos, além de ler a Bíblia, ouvir a palavra, né, dos pregadores, né? Estar sempre vendo e ouvindo coisas boas, porque tudo isso aumenta a nossa fé, né? E orar, né? Precisamos orar para que a gente possa ter mais comunhão com Deus, né? E é necessário ter entendimento que quando nós oramos a Deus, Ele ouve de imediato a nossa oração, né? Você não precisa usar de palavras repetitivas, né? Ficar repetindo sempre a mesma coisa para o Senhor, porque Ele já ouviu a primeira oração que você fez e dentro daquilo que foi ouvido, Ele vai agir por você, Ele vai batalhar por você. Mas você também precisa se esforçar, se santificar, se purificar, evitar andar em pecado, procurar fazer o que é correto, para que as suas vestes sejam limpas. Como suas vestes vai ser limpa? O seu físico limpo, né? Porque é onde habita o Espírito Santo, né? Dentro de si, o seu físico limpo, a sua mente tranquila, seu coração limpo de impurezas, né? Para que você possa ser uma pessoa fraternal,
uma pessoa caridosa, uma pessoa que possa ajudar ao outro. Você entende o que eu falo? É necessário sempre buscar na grandeza de Deus. Quando buscamos na grandeza de Deus, nós então nos elevamos, né? Nós seremos exaltados juntamente com o Senhor Jesus. E Ele vem selando os seus filhos, aqueles que são humildes de coração e que buscam estar com Ele. Então, busque nos mandamentos de Deus. Busque estar na presença do Pai, tá bom? Para que você venha se santificar, né? Os santificados são aqueles que evitam pecados, são aqueles que buscam ler a palavra, são aqueles que buscam ouvir a palavra de um pregador, né, de um bispo, de um profeta, né, de um pastor, uma missionária, de alguém que possa levar uma certa clareza do conhecimento da palavra de Deus. Você entende? Então nós devemos buscar nisso. E assim a gente vai se aproximando de Deus na obediência, porque quando nós estamos em obediência, a nossa vida segue em retidão. Nós seguimos aquilo que é correto. Você entende? Nós seguimos em retidão porque nós conhecemos a Deus e buscamos na oração estar com Ele, né? A ter mais intimidade com Ele, tá certo? Eu venho com vocês, então, dando continuidade falando sobre isso, sobre o capítulo de número 8, e assim a gente vai sucessivamente até que a gente venha concluir toda a Bíblia, tá? Concluir todo o nosso estudo. Falta bem pouquinho para a gente terminar, pouquinho no modo de dizer, né? Que tem muitas coisas a serem faladas, mas Deus sabe todas as coisas. E eu tô aqui com vocês para ajudá-los e eu também, para mim, também vou me aprendendo também, né? Eu vou aprendendo e vou procurando fazer aquilo que é correto dentro da palavra de Deus. Louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, busque na oração, né? Busque estar em santidade, porque quando nós buscamos estar em santidade, nós seguimos uma vida de retidão, uma vida de estar com Deus, tá certo? Deu para entender? Espero que você tenha entendido. Aqui tem muitas explicações falando sobre a grande tribulação, as orações de todos os santos. Eu posso até amanhã ler aqui para vocês, que está falando aqui, falando sobre o fogo do altar também, né? E aí fala sobre as trombetas que serão tocadas, né, pelos anjos. Amanhã eu vou ler para vocês sobre isso. Está escrito, está aqui na Bíblia, tá bom? Está aqui na Bíblia. E tudo que eu falei para vocês, espero que você tenha guardado aí no seu coração sobre quem são as pessoas, como se pode se santificar, né? Você pode ser uma pessoa que pode se santificar. Você se santifica dessa forma que eu falei, estudando a Bíblia, procurando ler a Bíblia, procurando ouvir a palavra de um pregador, né? Buscando nas orações ter comunhão com Deus, com sinceridade, né? Se redimir dos seus erros, dos seus pecados, né? Aquilo que você tenha feito, que está martelando seu coração porque você fez coisa que não condiz aos olhos de Deus, né? Então, procure estar em retidão, para que você nunca mais tenha o desejo de errar, né? Você vai estar sempre buscando ter uma vida em retidão, em comunhão com Deus, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Uma coisa tão feliz também, porque hoje, né, eu tô completando mais um aninho de vida, tô pegando mais experiência, a gente vai ficando mais assim experiente, buscando no Senhor, né? E que eu peço só a Deus que me dê saúde, que me dê força, que me faça ser uma pessoa sempre bondosa, né, em querer ajudar ao próximo, dentro da medida do possível que eu posso, né? Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos fazer por onde todas as coisas andarem conforme a vontade do Senhor, né? No conhecimento da palavra, como eu já disse,
tá certo? Que Deus abençoe grandemente, que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Eu oro agradecendo pela minha saúde, pela paz interior que o Senhor me transmite, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado por mais esse ano de vida, Senhor. Eu agradeço o Senhor de todo o meu coração e peço-vos que o Senhor esteja sempre comigo, porque Tu és bondoso em todo o tempo e não existe outro igual a Ti. Amém, graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.